Eu estava de pé na minha própria cozinha, paralisada, com uma travessa de biscoitos de limão nas mãos. Foi quando ouvi meu irmão dizer aos filhos que eu nunca tinha tido filhos e que, naturalmente, eu deixaria tudo para eles quando morresse. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse falando sobre o tempo, como se o propósito de toda a minha vida fosse ser o caixa eletrônico deles no futuro. Isso foi há 3 meses. Ontem, esses mesmos sobrinhos estavam sentados na minha sala de estar enquanto meu advogado lia as novidades para eles. As expressões nos rostos deles eu vou lembrar para sempre. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar como uma única frase ouvida por acaso mudou absolutamente tudo. Meu nome é Catarina Ferraz. Embora a maioria das pessoas me chame apenas de Catarina, nunca Cacá, nunca Catinha. Tenho 70 anos de idade e passei a maior parte das últimas 5 décadas construindo algo que a maioria das pessoas apenas sonha em ter. Não estou falando apenas de dinheiro, embora sim haja bastante disso. Estou falando de uma vida construída, tijolo por tijolo, por meio de decisões que couberam somente a mim tomar. Eu nunca me casei, não porque não pudesse, mas porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer abrir mão da vida que eu estava construindo. Eu namorei, é claro. Houve até um homem, quando eu tinha 32 anos, que chegou perto. Mas quando ele sugeriu que eu diminuísse meus investimentos imobiliários para focar em começar uma família, eu soube que queríamos coisas diferentes. Não me arrependo dessa escolha. Nem um pouco. O que eu construí no lugar disso foi um império. Modesto para os padrões dos grandes bilionários, talvez, mas impressionante para qualquer pessoa comum. Comecei com uma pequena herança da minha avó, 15 mil reais que meu irmão Ricardo gastou em um barco. Um barco que ele vendeu 3 anos depois no prejuízo. Eu coloquei a minha parte no meu primeiro imóvel de aluguel. Depois outro, e mais outro. Eu trabalhava como secretária em um escritório de advocacia durante o dia e administrava os imóveis à noite. Quando cheguei aos 40 anos, eu era dona de 18 imóveis alugados. Aos 50, passei para o ramo de imóveis comerciais. Aos 60, vendi a maior parte e investi o dinheiro com inteligência. Hoje, aos 70 anos, sou o que chamam de uma mulher de vida muito confortável. Meu patrimônio passa dos 20 milhões de reais. Sou dona da minha casa, um casarão lindo no interior de São Paulo, com jardins que levei 20 anos para deixar perfeitos. Faço 2 viagens por ano. Dou para causas em que acredito. E nunca perdi uma noite de sono por causa de uma fatura de cartão de crédito. Eu também nunca tive filhos. E essa não foi uma escolha sobre a qual eu me agonizei. Simplesmente não aconteceu. E nunca senti que o universo estava me negando algo essencial. Eu canalizei essa energia maternal para outras coisas. Meus jardins, meu clube do livro, minha mentoria para mulheres jovens começando suas carreiras, meu trabalho voluntário em uma casa de acolhimento para mulheres. Meu irmão Ricardo tomou um rumo diferente. Casou cedo, teve 3 filhos e trabalhou em um cargo gerencial confortável por 37 anos. Ele nunca foi ambicioso como eu, mas era conformado, ou pelo menos era o que eu pensava. A esposa dele, Sônia, era simpática, embora nunca tivéssemos uma ligação profunda. Os filhos deles, Marcelo, Bruna e Júlia, cresceram em uma casa na capital a 2 horas da minha. Eu mandava cartões de aniversário, presentes de Natal, aparecia nas formaturas. Eu era a tia que sempre lembrava das datas, mas não a tia para quem eles ligavam só para bater papo. E estava tudo bem. Eu tinha a minha vida. Eles tinham a deles. Era uma quinta-feira, no final de julho, quando tudo mudou. Eu não esperava visitas. Aos 70 anos, minha agenda é cheia, mas é organizada. Eu não gosto muito de surpresas. Então, quando a campainha tocou às 3 da tarde e encontrei Ricardo parado ali, com Marcelo, Bruna e Júlia atrás dele, minha primeira reação foi preocupação. "Está tudo bem?", perguntei, já imaginando um problema de saúde ou uma emergência familiar. "Está tudo ótimo", Ricardo disse com uma animação exagerada. Estávamos na região e resolvemos passar para dar um oi. Surpresa! Algo pareceu errado imediatamente. Meu irmão e eu éramos cordiais,
Mas não tínhamos essa intimidade de aparecer sem avisar. Ainda mais com os 3 filhos dele, agora na casa dos 30 e 40 anos, todos juntos em uma tarde de quinta-feira. Marcelo morava no Rio de Janeiro. Bruna morava em Curitiba. Júlia era a única que ainda morava em São Paulo. Aquilo não era uma visita casual, mas eu não sou mal educada. Convidei todos para entrar, passei um café fresco e peguei os biscoitos de limão que eu tinha assado de manhã. Eles se acomodaram na minha sala. E a coisa mais estranha aconteceu. Eles começaram a olhar em volta. Não como quem admira o ambiente quando está de visita, mas da maneira como se avalia uma propriedade. Eu vi os olhos da Bruna seguindo o acabamento de gesso do teto. Vi Marcelo prestando atenção no piso de madeira de lei original. Notei o olhar de Júlia demorar no aparador antigo que tinha sido da nossa avó. A conversa estava engessada. Ricardo perguntou sobre a minha saúde com uma insistência que pareceu invasiva. Júlia queria saber se eu não achava a casa grande demais para cuidar na minha idade. Marcelo perguntou se eu tinha atualizado o seguro do imóvel recentemente. Eu tenho 70 anos, não 90. Respondi, tentando manter o tom leve. Eu me viro muito bem. Claro, claro. Ricardo disse rapidamente. Nós só nos preocupamos com você, toda sozinha nesta casa enorme. Aquilo machucou um pouco, embora eu não tenha demonstrado. Eu nunca fui solitária. Estar sozinha e ser solitária não são a mesma coisa. E passei minha vida adulta inteira tentando fazer as pessoas entenderem essa diferença. Depois de uns 45 minutos dessa conversa constrangedora, pedi licença para encher a travessa de biscoitos de novo. Minha cozinha é separada da sala por uma porta e um corredor curto. Eles claramente não tinham ideia de como o som ecoa bem nessas casas antigas. Foi quando eu ouvi. Quando você acha que acontece? A voz de Júlia soou, baixa, mas clara. Ah, espero que demore muitos anos. Aquele era o Ricardo. Mas o tom dele era estranho. Não era triste nem preocupado, era calculista. Mas ela já tem 70 anos. Essas coisas acontecem. Eu só não quero que tenha nenhuma complicação no inventário. Era o Marcelo, sempre tão prático. Ela já falou alguma coisa sobre os planos dela. Ela não precisa. A voz de Ricardo cresceu, mais confiante. Pensem bem. A tia Catarina nunca teve filhos, nunca casou. Somos a única família dela perante a lei. Tudo vem pra nós, naturalmente. A travessa quase escorregou das minhas mãos. Eu me agarrei à bancada. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Vocês acham mesmo que é tanto dinheiro assim? Bruna perguntou. Só a casa vale pelo menos 4 milhões. Provavelmente mais, o Ricardo disse. E ela tem aqueles investimentos. Ela foi cuidadosa a vida toda. Eu calculo uns 15, talvez 20 milhões no total. Meu Deus. Júlia suspirou. Isso dá milhões para cada um, mesmo depois dos impostos. Pode dar mais se a gente vender tudo rápido, o Marcelo completou. O mercado imobiliário aqui no interior ainda é forte. O ponto é, Ricardo disse, e eu pude ouvir o sorriso na voz dele. A tia Catarina nunca teve filhos, então ela vai deixar tudo para nós. É só uma questão de tempo. Nós só precisamos ser pacientes e ficar por perto. Visitar mais vezes. Fazer com que ela lembre que nós nos importamos. Lembre que nós nos importamos. Como se a minha memória fosse o problema. Como se a atenção repentina deles fosse motivada por amor e não por uma avaliação de bens. Fiquei parada na minha cozinha, segurando um prato de biscoitos de limão, e senti algo dentro de mim virar gelo. Aquelas não eram palavras de pessoas torcendo para que uma parente idosa vivesse uma vida longa e saudável. Aquelas eram as palavras de pessoas esperando por uma herança, contando um dinheiro que ainda era meu, planejando vidas financiadas pela minha morte. Respirei fundo 3 vezes. Depois, caminhei de volta para a sala com um sorriso que pareceu rachar o meu rosto. Aqui estamos, eu disse de forma animada, colocando os biscoitos na mesa. Júlia, você tinha mencionado que precisava ir embora logo para um compromisso, não é? Era mentira, mas Júlia agarrou a desculpa com gratidão. Eles já tinham conseguido o que vieram buscar. Um inventário visual dos seus futuros bens. Em menos de 10 minutos, estavam todos na minha varanda, prometendo voltar em breve. Ricardo me abraçou.
e eu não senti nada, além de uma certeza fria no peito. Se cuida, minha irmã, ele disse. Nós nos preocupamos com você. Eu os observei ir embora de carro. Depois entrei, sentei na mesa da cozinha e deixei o peso do que eu tinha ouvido cair sobre mim. Eu não chorei. Esse não é muito meu jeito. Em vez disso, fiz o que sempre fiz ao enfrentar um problema. Eu analisei a situação. Fato 1. Meu irmão e os filhos dele não me viam como uma pessoa, mas como um pagamento futuro. Fato 2. Eles claramente já tinham discutido isso antes. Não era uma especulação solta. Eles calcularam valores, discutiram prazos, usaram a palavra naturalmente, como se todo o meu patrimônio já fosse deles. Fato 3. O único relacionamento que eles queriam manter comigo era aquele que garantisse a herança. Pensei em todos os cartões de aniversário que enviei, em todos os cheques que dei em formaturas e casamentos. Pensei na vez em que ajudei Ricardo a pagar as prestações da casa quando ele ficou desempregado por 6 meses. Pensei nos conselhos financeiros que dei a Marcelo quando ele conseguiu o primeiro emprego. Eu achava que éramos uma família, daquela maneira distante, mas funcional, como muitas famílias são. Mas eu estava errada. Eu não era uma pessoa para eles. Eu era um plano de aposentadoria. E aqui está o que mais doeu. A frase "nunca teve filhos", dita como se fosse uma falha de caráter. Como se a minha falta de filhos fosse triste para mim, mas conveniente para eles. Não importava que eu tivesse construído tudo o que tinha com o meu próprio esforço. Não importava que eu tivesse feito escolhas para honrar quem eu realmente era, em vez de quem a sociedade esperava que eu fosse. Para eles, a minha falta de filhos significava apenas uma coisa: mais dinheiro no bolso deles. Fiquei sentada naquela mesa da cozinha até o sol se pôr. E então tomei uma decisão. Se eles iam tratar a minha vida como algo que existia apenas para beneficiar, luz no final, eu iria mostrar exatamente o quanto eles estavam errados. Naquela noite, mal consegui dormir. Minha mente corria com possibilidades, com raiva e com algo que parecia quase um luto. Mas pela manhã, eu sabia exatamente o que ia fazer. Passei a minha vida adulta inteira tomando decisões inteligentes. Aquela seria mais uma. Às 8 da manhã em ponto, liguei para o meu advogado, Dr. Denis Machado. Trabalhávamos juntos há 23 anos. Ele cuidou das minhas compras de imóveis, dos meus contratos, da minha segurança jurídica. Ele conhecia as minhas finanças melhor do que ninguém. Denis, eu disse quando ele atendeu. Preciso mexer no meu planejamento sucessório. Vou fazer algumas mudanças drásticas. Claro, Catarina. O que você tem em mente? Vou precisar de alguns dias para acertar os detalhes, mas quero que você comece a preparar a papelada para uma adoção legal na vara de família. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma adoção. Catarina, você tem 70 anos de idade. Eu sei. Vou adotar uma pessoa maior de idade. É perfeitamente legal no Brasil. Bem, sim, a adoção de adultos é prevista no Código Civil, Denis respondeu. Mas posso perguntar quem você está planejando adotar? Ainda estou decidindo, eu disse, mas saberei em breve. A verdade é que eu já tinha uma ideia. Nos últimos 3 anos, eu trabalhava como voluntária em uma casa de acolhimento em Campinas. Toda terça-feira de manhã, eu ia lá e dava aulas de educação financeira. Orçamento doméstico, como sair das dívidas, planos de poupança, coisas práticas que a maioria daquelas mulheres nunca teve a chance de aprender. Algumas estavam fugindo da violência doméstica. Outras lutavam contra problemas de saúde ou depressão. Todas estavam tentando reconstruir vidas que haviam sido despedaçadas. Uma mulher tinha se destacado desde o começo. O nome dela era Sara Santos, e ela tinha 34 anos quando nos conhecemos. Ela tinha saído de um casamento abusivo com nada além da roupa do corpo e da filha de 7 anos, Manuela. Sem apoio da família. Os pais haviam morrido anos atrás e ela foi isolada dos amigos durante o casamento. Sem dinheiro guardado, sem histórico de crédito no próprio nome, sem faculdade. Mas ela tinha algo que não se ensina: determinação. Sara nunca perdia a minha aula de terça-feira. Mesmo quando trabalhava em 2 empregos, ela anotava tudo. Ela fazia perguntas. Ela seguia cada conselho que eu dava.
Em 6 meses, ela conseguiu um cartão de crédito com limite baixo e abriu uma pequena conta poupança. Em 1 ano, mudou-se para um apartamento alugado pequeno, mas dela. Em 2 anos, matriculou-se em um curso noturno de administração. Nós desenvolvemos uma relação que foi além da sala de aula. Eu me tornei uma espécie de mentora para ela, e ela se tornou alguém por quem eu genuinamente me importava. Ajudei Sara a declarar o imposto de renda, fui fiadora do primeiro contrato de aluguel dela, dei conselhos quando Manuela estava com dificuldades na escola. Ela me convidou para a festinha de 8 anos da Manuela, depois para a de 9 e para a de 10. Ensinei Manuela a fazer bolo de cenoura e ajudei a menina com as lições de matemática. Sara me lembrava de mim mesma naquela idade, feroz, independente, determinada a construir algo melhor. E Manuela, com os olhos brilhantes e faminta por conhecimento, me lembrava de quem eu poderia ter sido quando criança, se tivesse tido as vantagens que eu agora podia proporcionar. Eu observei as duas lutarem por 3 anos. Vi Sara trabalhar até a exaustão enquanto estudava. Vi Manuela usar o mesmo casaco de frio por 2 invernos seguidos, porque não havia dinheiro para comprar um novo. Ajudei onde pude, mas Sara era orgulhosa. Ela aceitava conselhos e oportunidades, mas nunca esmolas. Naquela sexta-feira de manhã, dirigi até a lanchonete, onde Sara trabalhava como garçonete aos fins de semana. Manuela estava na escola, então poderíamos conversar em particular. Sara parecia cansada. Ela sempre parecia cansada, mas sorriu quando me viu. Aquele sorriso genuíno que me fez investir meu tempo nela lá no começo. Dona Catarina, o que traz a senhora aqui? Quero um café. Na verdade, Sara, eu quero conversar com você sobre uma coisa. Você tem uma pausa agora. Sentamos em uma mesa nos fundos. Eu pedi um café que não queria tomar. Sara sentou na minha frente, com as mãos ao redor da xícara, curiosa, mas não ansiosa. Tínhamos construído confiança suficiente para que ela não esperasse sempre o pior. Sara, vou te dizer uma coisa, e preciso que você me escute até o fim antes de responder. Você pode fazer isso. Ela assentiu, com a expressão ficando séria. Quero adotar você e a Manuela legalmente como minha família. Eu quero fazer isso porque, nos últimos 3 anos, você se tornou mais importante para mim do que pessoas que têm o mesmo sangue que eu. Eu vi você lutar por uma vida melhor com mais coragem e dignidade do que a maioria das pessoas jamais conseguiria. Eu vi a Manuela crescer e se tornar uma menina maravilhosa. E percebi que família nem sempre é sobre com quem você nasce. Às vezes é sobre quem está lá por você, quem se importa, quem faz o esforço. Os olhos de Sara estavam arregalados. Ela abriu a boca para falar, mas eu continuei. Tenho 70 anos e sou rica. Não tenho filhos biológicos e recentemente descobri que a família de sangue que eu tenho me vê apenas como uma herança futura. Você e a Manuela nunca me pediram nada, além de conselhos e oportunidades. Você trabalhou por tudo que tem, e eu quero garantir que quando eu me for, tudo que eu construí vá para pessoas que vão valorizar. Não apenas pelo dinheiro, mas pelo que ele representa. Catarina, eu ainda não terminei. Isso não é caridade. Isso sou eu escolhendo a minha família. Se você aceitar, será legalmente a minha filha. O seu nome vai para os meus documentos. Manuela será legalmente a minha neta. Pela lei brasileira, você será minha herdeira direta e necessária. Ficará com tudo o que eu tenho. Mas o mais importante, vocês terão família. Uma família de verdade. Alguém que aparece nas peças da escola, nas festas de aniversário e nos jantares de terça-feira. Alguém que se importa se a Manuela vai entrar em uma boa faculdade e se você vai terminar o seu diploma. Alguém que está do lado de vocês, não porque é obrigado, mas porque quer estar. Sara estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Preciso que você pense sobre isso, eu disse suavemente. É uma decisão enorme. Converse com a Manuela. Leve o tempo que precisar, mas saiba que estou falando sério e tenho certeza. Sara enxugou os olhos com as costas da mão. Posso responder agora? Eu sorri. Pode. Catarina, a senhora já tem sido família para nós. A senhora já esteve presente em nossas vidas de um jeito que ninguém nunca esteve.
Se a senhora quiser oficializar isso no papel, se quiser me chamar de filha e chamar a Manuela de neta, nós nos sentiríamos honradas. Tão honradas. A voz dela falhou. A senhora já nos deu tanto. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu só preciso saber que a Manuela tem alguém além de mim que a ama. Que não estamos sozinhas no mundo. Eu estiquei a mão por cima da mesa e segurei a dela. Vocês não estão sozinhas. E nunca mais estarão. O Dennis achou que eu estava louca. Ele disse isso de forma diplomática, claro. Mas eu soube ler nas entrelinhas. Catarina, eu preciso perguntar. Você tem certeza de que não é uma decisão precipitada? Adoções de adultos podem ser contestadas, especialmente por parentes biológicos que podem alegar influência indevida ou... Que tentem, eu disse calmamente. Sarah nunca me pediu um centavo. Ela nunca me manipulou ou tentou influenciar minhas decisões. Ela sequer sabe o tamanho do meu patrimônio. Tenho 3 anos de convivência que provam nosso vínculo afetivo. Declarações das assistentes sociais da casa de acolhimento, do meu clube do livro, dos meus vizinhos. Isso não é um capricho, Dennis. Sou eu escolhendo os meus herdeiros legítimos. A papelada levou pouco mais de 2 meses. A lei brasileira permite a adoção de maiores de idade na vara de família, desde que seja uma vontade clara e que não haja exploração. Sarah e eu passamos por avaliações psicológicas no tribunal para provar que eu estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Manuela, aos 10 anos, também foi ouvida pela assistente social e deu seu consentimento com alegria. Isso significa que posso te chamar de avó? Ela me perguntou, com os olhos brilhando. Se você quiser, eu disse. Eu ia gostar muito. A adoção foi finalizada em uma terça-feira de outubro. Estávamos na sala de audiência com Dennis, um juiz da vara de família e as testemunhas. Não foi dramático nem cheio de choro como a televisão mostra. Foi tranquilo, oficial e legalmente incontestável. Quando o juiz assinou os papéis e a nova certidão de nascimento foi expedida, Sarah tornou-se perante a lei filha de Catarina Ferraz. Manuela tornou-se minha neta. E por lei, o meu patrimônio passaria a ser delas. Comemoramos com um almoço no restaurante favorito da Manuela, uma pizzaria de bairro com uma decoração terrível e uma comida deliciosa. Manuela usava um vestido que tinha escolhido especialmente para a ocasião. Sarah parecia mais leve, como se um peso imenso tivesse saído das suas costas. E eu senti algo que não sentia há anos. A certeza absoluta, lá no fundo da alma, de que eu tinha feito exatamente a escolha certa. Eu não contei para o Ricardo. Eu não contei para nenhum deles. Continuei vivendo a minha vida normalmente. Mandei cartões de aniversário. Atendi o telefone quando o Ricardo ligou, o que ele começou a fazer com muito mais frequência. Mantive a relação distante e educada que sempre tivemos. Mas eu também fiz outra coisa. Refiz o meu testamento por precaução. Deixei explicações detalhadas sobre os motivos das minhas escolhas. Documentei aquela conversa que ouvi na cozinha. As datas, as palavras exatas. Eu queria deixar claro como cristal que não havia senilidade nem manipulação ali. Era uma escolha consciente, feita por uma mulher que entendia perfeitamente as regras do jogo. 3 meses se passaram. Nesse período, Sarah continuou com a faculdade. Manuela tirou as melhores notas da turma. Eu ensinei as duas a fazer a receita de bolo de fubá da minha avó. Passamos a ter jantares de domingo. Fomos ao cinema. Nós nos tornamos o que declaramos legalmente ser. Uma família. Ricardo ligou para dizer que ele e os filhos estavam planejando outra visita. Só queremos ver como você está, minha irmã, ele disse. Você sabe que nos importamos. Eu quase dei risada. Em vez disso, respondi. Vai ser um prazer recebê-los. Eles chegaram em um sábado à tarde, em janeiro. Todos eles de novo. Ricardo, Sônia, Marcelo, Bruna e Júlia. Claramente tinham decidido que marcar presença constante era parte do trabalho para garantir o futuro deles. Servi café e biscoitos. Deixei que fizessem suas perguntas mal disfarçadas sobre a minha saúde e os meus planos. Concordei com a cabeça quando Ricardo sugeriu, mais uma vez, que a casa era grande demais para uma mulher da minha idade. E então eu disse: na verdade, tenho uma novidade que gostaria de compartilhar com todos vocês.
Eles se inclinaram para a frente, o interesse estampado nos rostos. Provavelmente acharam que eu ia anunciar que tinha feito meu testamento e queria discutir as minhas vontades. Deviam ter ensaiado as respostas. Gracioso, modesto, devidamente triste com a ideia da minha morte. Eu adotei uma filha, eu disse com calma. O nome dela é Sara. Ela tem uma filha de 10 anos chamada Manuela. Elas são a minha família perante a lei agora. Dava para ouvir o cair de um alfinete na sala. O rosto de Ricardo ficou branco de choque. Sônia parecia confusa. Marcelo, Bruna e Júlia começaram a falar todos ao mesmo tempo. Você o quê? Adotou na sua idade. Isso é legalizado. Quem é essa pessoa? Catarina. Você sofreu um golpe. Eu levantei a mão e eles fizeram silêncio. A Sara é uma mulher que conheço há 3 anos. Ela está se formando em administração enquanto trabalha para criar a filha sozinha. Ela é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. E ela nunca me pediu absolutamente nada, exceto conselhos. A Manuela é uma menina inteligente, bondosa e curiosa. Elas se tornaram a minha família em todos os sentidos que importam. E agora, isso é oficial no papel. Ricardo encontrou a voz. Catarina, isso é uma loucura. Nós somos a sua família. Nós somos o seu sangue. Você é meu irmão. Eu corrigi. Mas família é muito mais do que sangue, Ricardo. É sobre quem está do seu lado, quem se importa, quem vê você como um ser humano e não como um fundo de investimento. Bruna ficou pálida. Do que você está falando? Estou falando da visita de vocês em julho passado. Estou falando da conversa que vocês tiveram nesta mesma sala enquanto eu estava na cozinha. Aquela em que vocês calcularam o valor do meu patrimônio e discutiram quanto cada um ia herdar. Aquela em que vocês me chamaram de tia Catarina, como se eu fosse uma velha solteirona de novela que só existia para financiar o futuro de vocês. O silêncio foi ensurdecedor. O rosto de Ricardo tinha passado de chocado a vermelho. Catarina, você entendeu mal, eu juro. Eu não entendi mal coisa nenhuma. Eu ouvi vocês claramente. Você disse, e eu cito: a tia Catarina nunca teve filhos, então ela vai deixar tudo para nós. É só uma questão de tempo. Vocês falaram da minha morte como se fosse uma transação comercial. Vocês avaliaram o preço da minha casa enquanto estavam sentados no meu sofá. Vocês calcularam quanto ganhariam se vendessem tudo rápido. Nós estávamos apenas... Júlia gaguejou. Vocês estavam planejando ficar ricos às minhas custas enquanto eu assava biscoitos para vocês, eu disse. Minha voz era calma, mas as minhas palavras não. Nenhum de vocês me perguntou como eu estava de verdade. Nenhum de vocês ligou só para jogar conversa fora. Toda conversa era uma sondagem de informações. Toda visita era um inventário. Vocês não me viam. Vocês só viam bens. Marcelo se levantou. Nós vamos contestar isso na justiça. Você tem 70 anos. Alguém claramente manipulou a sua cabeça. Sente-se, Marcelo. Eu não levantei a voz, mas algo no meu tom fez com que ele parasse. Eu tenho 70 anos, não sou incapaz. Eu passei por avaliações psicológicas e psiquiátricas. A Sara também. O Ministério Público participou. A adoção passou pela vara de família. É blindada. A Sara é minha herdeira necessária. Vocês, como sobrinhos e irmão, não têm direito a absolutamente nada pela lei brasileira. Denis documentou tudo, inclusive a conversa que eu ouvi de vocês. Se vocês quiserem arrastar isso para um tribunal e ter a ganância de vocês exposta em praça pública, fiquem à vontade. Sônia, que tinha ficado calada o tempo todo, colocou a mão no braço de Ricardo. Acho melhor a gente ir embora. Boa ideia, eu disse. Mas antes que vocês saiam, deixem-me ser absolutamente clara. Eu vivi minha vida adulta inteira tomando as minhas próprias decisões. Eu construí minha riqueza com trabalho duro e inteligência. Eu escolhi não casar, não ter filhos, e fui muito feliz. Agora eu escolhi a minha família. E essa família são a Sara e a Manuela. Quando eu morrer, elas herdarão tudo. Não porque estou senil ou fui manipulada, mas porque elas fizeram por merecer, sendo família no sentido mais verdadeiro da palavra. Ricardo se levantou, com o rosto ainda vermelho. Você está cometendo um grande erro.
Não, Ricardo. O erro foi achar que eu devia algo a vocês só por existirem. O erro foi me tratar como um enfeite aguardando o momento da herança de vocês. O erro foi esquecer que eu sou um ser humano, que eu tenho sentimentos, que eu escuto e que eu tenho a capacidade de fazer as minhas próprias escolhas. Eles foram embora. Não disseram tchau. Simplesmente saíram da minha casa, entraram nos carros e sumiram. Eu sentei no silêncio da minha sala por um momento. Depois, liguei para a Sara e perguntei se ela e a Manuela queriam vir jantar em casa. Isso foi há 3 semanas. Ricardo ligou 2 vezes e deixou mensagens de voz que eu não retornei. Marcelo mandou um e-mail com o assunto discussão familiar, que eu apaguei sem abrir. Bruna e Júlia nunca mais deram as caras. Meu advogado diz que eles podem até tentar alguma loucura judicial, mas está confiante de que eles não têm chance alguma. Eu fui minuciosa e tenho uma comunidade inteira de testemunhas que podem confirmar o meu relacionamento com a Sara e a Manuela, a minha sanidade mental e a autenticidade dos nossos laços. No domingo passado, Manuela perguntou se podia plantar alguns bulbos de flores no meu jardim para a primavera. A Sara está estudando para as provas finais da faculdade. Nós estamos planejando uma festinha para a formatura dela. Eu estou ensinando a Manuela a fazer pão. Criamos a tradição dos almoços de domingo, onde Manuela arruma a mesa e Sara e eu cozinhamos juntas. Hoje de manhã, Manuela me chamou e disse: "Vó, você pode me ajudar com o trabalho de história?" E o meu coração fez uma coisa estranha e maravilhosa. Porque é sobre isso que a vida trata. Não é sobre dinheiro, não é sobre herança. Não é sobre proteger patrimônio. É sobre ser a avó de alguém. É sobre ter almoços de domingo e noites de jogos de tabuleiro na terça-feira. É sobre ensinar uma garotinha a cuidar das plantas e ver a mãe dela finalmente ter a chance de construir a vida que sempre mereceu. É sobre ser escolhida e poder escolher de volta. Ricardo e os filhos dele achavam que tinham direito ao trabalho da minha vida inteira, só porque tínhamos a mesma genética e o mesmo sobrenome. Eles achavam que família era algo que se ganha automaticamente, como a cor dos olhos ou a altura. Eles estavam só esperando eu morrer para sacar o dinheiro. A Sara e a Manuela me ensinaram que a família é algo que se constrói, é algo que se escolhe, que exige esforço, que exige presença. São os biscoitos de tarde, é a ajuda na lição de casa, é alguém te ligar só para contar como foi o dia, é ser enxergada como uma pessoa, não como uma conta bancária. É um amor que não vem com a avaliação de uma imobiliária anexada. Eu tenho 70 anos. Construí uma vida excelente, através de muito suor e decisões acertadas. E a minha escolha final, de escolher a minha família, em vez de aceitar a família que só via dinheiro em mim. Essa, com certeza, foi a melhor decisão que eu já tomei. Meu irmão disse aos filhos que eu deixaria tudo para eles porque eu nunca tive filhos. Ele estava meio certo. Eu nunca tive filhos biológicos. Mas isso não significa que vou morrer sem uma família. Significa apenas que eu pude escolher qual seria. E eu escolhi a Sara e a Manuela. Eu escolhi as pessoas que me viam como Catarina, e não como o inventário da tia Catarina. Eu escolhi a família que esteve ao meu lado. Na semana passada, a Manuela trouxe um trabalho da escola. Ela tinha que desenhar a família dela. Ela desenhou 3 pessoas. A mãe dela, ela mesma e eu. No topo da folha, com aquela letra cuidadosa de uma criança de 10 anos, ela escreveu: "Minha família". Eu mandei emoldurar esse desenho. Ele agora fica na estante da minha sala, bem do lado da certidão de adoção legal. Algumas pessoas podem dizer que sou uma velha amargurada que deserdou a família de sangue por pura vingança. Essas pessoas estariam muito erradas. Sou uma mulher que levou 70 anos para aprender que a família é uma escolha, não uma obrigação. Que o amor se mede em presença, não em genética. Que o maior presente que posso deixar para alguém não é o dinheiro, é estar presente. Ricardo e os filhos estão aprendendo essa lição do jeito mais difícil. Mas isso não é mais problema meu. A minha preocupação agora é garantir que a Manuela saiba a tabuada para a prova de sexta-feira. A minha preocupação é ajudar a Sara a estudar para a prova de economia.
A minha preocupação é planejar como será nosso jardim no verão e ensinar a Manuela a fazer a massa da torta do zero. Essas são as preocupações de uma mulher que tem família. Uma família de verdade. O tipo de família que você escolhe e o tipo que escolhe você de volta. E quando a minha hora chegar, daqui a muitos anos, se Deus quiser, eu vou deixar este mundo sabendo que tudo que eu construí irá para pessoas que me valorizaram por quem eu era e não pelo que eu tinha. Para uma filha que trilhou o próprio caminho, apesar de todos os obstáculos. Para uma neta que me chama de avó e diz isso com o coração. Isso não é vingança. Isso é justiça. Isso é amor. Isso é família. E isso é tudo.